Muita gente falou que Lord of Mysteries foi um tanto quanto acelerado em seus primeiros episódios, porém a partir do quarto iria pisar no freio e vir com uma narrativa mais fiel ao original e ainda com uma animação melhor. Mas e aí, será que foi isso mesmo que aconteceu? E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí e vamos ver se a gente teve mesmo essa melhora de narrativa e ritmo em geral que o pessoal tava tanto comentando. Além disso, como eu vou falar sobre o episódio 4 e um pouquinho da história em geral, na realidade, pra quem ainda não viu até esse episódio, pode ser que tenha um spoiler aqui e outro ali. Antes de mais nada, eu só quero levantar um ponto em questão do vídeo passado que eu fiz sobre o Lord of Mysteries, que teve um pessoal ali que não gostou muito, criticou a questão de muitas pessoas terem achado confuso, e eu também, como falei no vídeo, o início desse anime. E pode ser que eu tenha me expressado um pouco mal, mas quando eu digo que o início foi confuso, e naquele vídeo eu tô falando sobre o episódio 1 e 2, eu não quero me referir ao anime inteiro, aos 2 primeiros episódios. Eu me referi apenas ao início do primeiro, só aquela partezinha ali que ele vai pra esse mundo. É só. O restante é óbvio que vai ser propositalmente estranho a um primeiro momento, porque é um mundo novo, a gente vai descobrir junto dos personagens muitas coisas, então é uma maneira de deixar aquele ar de mistério e suspense que casa muito bem com a aura sombria dessa obra. Tanto que, pra quem ficou com uma dúvida aqui, outra ali, foi muito bem colocado ali por um inscrito 2 vídeos curtos ali de 2 minutos mais ou menos, em forma de tibi, falando sobre essa parte antes da ida dele, no caso, pra esse outro mundo como o Clan Moretti. Além disso, uma outra questão é que esse vídeo, assim como o outro, é na visão de alguém que não leu a novel antes de ir ver os episódios. Por mais que eu tenha adorado ela, é muito cativante, é surpreendentemente rica em detalhes, mas por conta de falta de tempo, muita coisa pra acompanhar, vídeo pra fazer, o canal tá só no início, querendo ou não, eu faço as coisas aqui de modo solo, então eu acabei decidindo aí deixar o anime me surpreender. Como eu só comentei os 2 primeiros episódios no outro vídeo, eu tenho que enaltecer aqui algumas coisas que aconteceram nesse terceiro. Por exemplo, como esse anime tem uma dosagem perfeita de momentos cômicos que não estraga e não atrapalha de maneira alguma a narrativa, o fluxo da história, e eu me racho rindo. Como aconteceu lá no episódio 2, quando o Leonard mandando um toca aqui e depois ainda falando que tem algo no clã que atrai ele. A carinha dele. Oba. Isso aqui é muito bom, é muito bem feito, dá aquela quebrada de tensão, só que sem jogar fora todo o trabalho que foi feito posteriormente. E se quiser partir para uma parte mais pesada da história ou com mais ação, pode ir sem problema nenhum. Assim como aconteceu no episódio 3, quando eles precisam ficar mexendo o braço ali de uma forma estranha, porque se alguém parar, eles vão saber que essa pessoa está sendo controlada pelo 2049. E será que o risco é morrer de vergonha? Uma coisa simples, mas que consegue tirar uma piada aqui e ali sem forçar demais. Só que aí a gente tem uma sequência bem medonha, mas que, como eu falei, não quebra toda essa continuação. Quando eles vão lá atrás do caderno, o diário no caso, e o Ray Bieber tá virando um monstrão a lá Resident Evil, consumindo o diário, ficando preso dentro dele. E que sequência mais boa foi essa? Não é só a animação que, sim, claro, é muito bonita, mas a parte sonora moldou mais ainda essa pressão e dificuldade em recuperar o diário, em bater de frente com esse monstrão e depois o palhaço, essa habilidade que o clã tem de persuasão, o modo rápido como ele pensa e age algumas vezes, claro que dessa vez foi com o auxílio da névoa cinzenta, mas conseguindo fazer o palhaço cair na armadilha dele e manter sob o controle do 2049, que muitos dizem ter sido nerfado, mas de fato o que mais me surpreendeu foi essa pegada bizarra e macabra que deram pra ele. Eu adoro essa pegada em anime e essa foi uma das mais bem feitas que eu já vi. Como é bem montada essa sensação de suspense barra terror com esse estilo visual. E agora, no episódio 4, era pra gente ter uma melhora de narrativa, um fluxo melhor e, como muitas pessoas aí disseram, um slice of life ali mais presente. E na questão da qualidade visual, eu realmente notei uma melhora ou talvez uma correção de problemas, principalmente nos objetos e cenários que se utilizam bastante do 3D ou de imagens reais. Ficou melhor camuflado e não apareceram grandes problemas ou partes
em que isso ficou notável, como aconteceu em algumas dos outros episódios. Além da animação 2D, que na minha concepção parece que ela deu uma melhorada também. Fica mais fácil de talvez ver uma evolução quando a gente tem a sequência de ação, me parece um pouco mais clean aqui, talvez porque a cena em si não é tão corrida, em um espaço tão grande, mas me parece que ela deu uma melhoradinha. E mesmo que eu não tenha continuado a ler a novel, como eu falei, por mais que eu tenha amado essa obra, já de cara dá pra ver que a narrativa mudou. E mudou pra melhor, mesmo que nesse episódio em específico a gente teve uma grande quantidade de mistérios se desenrolando, os poderes dos Beyonders sendo melhor explicado, dos caminhos e das sequências, a névoa cinzenta também tendo um momento a mais de tela, explicação sobre os rituais, efeitos colaterais e a lógica por trás das habilidades, por mais que tenhamos todo esse conteúdo a mais, que de fato tornam esse universo todo mais palpável ali, mais intrigante de fato, no meio disso colocaram mais cenas cômicas, quando o Neil vai explicar, por exemplo, pro Clay magia ritualística, e eu não sei se a descrição dessa palavra tá correta, ou se teve alguma mudança durante a tradução, mas quem conhece aí, deixa nos comentários. A gente vê que tem objetos específicos e um encantamento correspondente para cada tipo de pedido, vamos assim dizer, toda uma aura mais misteriosa, mas aí o cara pede ajuda para pagar uma conta de 30 libras. Esses momentos, eles são muito bem encaixados em todos os episódios até agora. Mas eu curti também quando ele fala alguma coisa, como parede de espiritualidade, e ao lado vem uma breve explicação do que é. Isso, pra quem caiu de paraquedas no anime, é um auxílio gigantesco. Agora, o que realmente teve em questão de melhora na narrativa foi o tempo dado a mais para ele mergulhar a fundo na magia em ambientes como o Clube de Tarô, que agora sim, incrivelmente, teve um tempo de tela a mais e, honestamente, se tivesse um episódio inteiro só dele nesse lugar, eu assistiria sem problema nenhum. Isso é muito interessante, isso prende muito a nossa atenção. E o que a gente teve nessa parte das conversas e as interações acrescentaram algumas camadas a mais na mitologia da série e ainda nos presenteia com algumas explicações, o início das missões para cada um dos membros e a real visão que eles têm sobre o clã depois disso, que, então, deveriam venerá-lo como um deus. E essa cena toda, com essa qualidade sonora, é surreal de imersiva. Isso ficou muito bom. Além de novo, termos uma breve cena levemente cômica da incrível pergunta do que aconteceria se um animal bebesse uma poção de sequência 9. Menina, o que você fez com a pobre da Suzy? E ainda a gente tem a melhora por darem mais tempo ao ambiente familiar lá no aniversário da Selena. Tem de novo uma pequena parte cômica, que eu adoro esses momentos, mas a grande melhora são as relações humanas. O Slice of Life, aí, como comentaram, aconteceu por breves momentos com a presença marcante da família, ou no caso das famílias, né, já que ele estava junto da sua irmã Melissa e o seu irmão, e isso não só aprofunda o protagonista em si, como também humaniza as decisões dele, e pela primeira vez a gente tem uma imagem melhor das conexões com personagens secundários, de uma maneira não apressada nem descartáveis. E isso cria uma sensação de mundo muito mais vívido, de uma história sem tanta pressa. Mesmo que eu não saiba dizer, porque eu não continuei lendo a novel, como eu disse, se foi cortada alguma cena ou se ela foi, sei lá, reduzida ou acelerada de alguma forma. Mas mesmo que tenha acontecido isso, só do jeito que tá aqui, já dá essa sensação de que eles literalmente deram mais importância a pontos menores, as relações, a colocar os olhares dos personagens um pro outro, o Clay tomando um susto e a carne quase voando do prato. Não teve grandes cortes de uma cena pra outra, foi algo mais fluido e contínuo. E essas relações, eu não sei pra vocês, mas pra mim é algo que traz mais leveza pra obra, pra gente conhecer mais a fundo os personagens, por mais secundários que eles sejam, além de mostrar como o Clay se comporta em momentos como esse, e a tensão parece agora vir com um propósito, como na batalha contra a Selena, não é só um espetáculo visual, é uma consequência. E aí mostra que o mistério não vem só do ocultismo, mas de um ritmo certo de dar atenção aos detalhes que fazem aí sim o espectador querer saber mais, não só sobre o mundo, mas sobre quem habita ele. E ainda tem um detalhe aí que foi adicionado à série, que não existe no original, mas o pessoal comentou bastante, que é sobre aquela pena translúcida que aparece durante o episódio 2, ali próximo do finalzinho, e agora de novo no quarto, após o Sr. Z levar de base o Hanas. Acredito que para quem não leu a novel, seja um bom complemento para dar um mistériozinho a mais, ficar mais fluido a ligação dos pontos depois,
mas de fato para quem já conhecia a história mais profundamente, essa adição pode parecer ser bem desnecessária. E eu digo isso porque nesse caso para mim passou batido, eu não vi grandes problemas nisso. Porém, recentemente eu fiz um review aí, primeiras impressões de um anime que acabou de lançar e eu conheço grande parte, quase todo, o mangá dele. E é uma obra que simplesmente eu adoro também. E aí foi implementada uma cena a mais durante a série que eu achei totalmente desnecessário. Porém, para quem não conhece o mangá, fica um pouquinho mais fluido a ligação de pontos também. Então, para uns vai fazer sentido, para outros nem um pouco. No final de tudo, a sensação é que após esse quarto episódio, a coisa começa a respirar mais, dá pra sentir uma melhora no ritmo, mais foco no desenvolvimento do protagonista e na ambientação do mundo, né? Os mistérios passam a ser explorados de forma mais cadenciada, a atmosfera começa a refletir mais o tom sombrio e intrigante que fez a obra original ser tão popular. Além desse final aí, as cenas pós-créditos da Suzy conseguindo se comunicar por ter bebido a poção. Olha que bonitinha. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e, de coração, muito obrigado a todo o apoio de todos vocês, tanto de quem elogia quanto quem critica. Todos vocês são muito importantes aqui, principalmente um vídeo como esses, que é muito bom a gente ter todo esse debate de todos os lados e perspectivas. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!